Tá, e como que foi daí essa vinda para vocês para dentro do negócio? Porque isso também é um desafio. Por exemplo, a minha mãe também tem comércio, né? E cara, é uma função, assim, lidar com o desafio, tomar decisão. Eu atendo outras pessoas também que também são em família. Às vezes é o pai e a mãe que tomam as decisões dentro do negócio, aí o filho começa a vir pra dentro, tomar decisão. Aí tem aquela questão em relação a respeito de equipe, que também são detalhezinhos do negócio, mas que são desafios que a gente acaba lidando no dia a dia. Como que foi pra vocês essa vinda? Vocês chegaram a ter formação em administração, alguma coisa mais técnica assim? Ou vocês, se cresceram lá dentro e quando viram estavam tomando as decisões dentro do negócio? Esse é um outro tópico também. Mas, não, eu fiz contabilidade, quase me formei, não me formei, fiz todas as cadeiras quando cheguei no TCC, pandemia e tal, larguei e decidi focar só na empresa e o meu irmão não fez. Quando eu tava na escola, que nem eu falei, foi um momento de muita indecisão, né, porque uma pressão principalmente da escola, de querer fazer faculdade, e eu via como o meu irmão como um ídolo pra mim, então eu falei pra ele, o que tu acha eu realmente preciso fazer? Daí ele falou assim pra mim que, cara, eu tinha que continuar estudando, independente do que eu fosse fazer. Então, se fosse por meio de uma faculdade, que fosse pela faculdade. Ou se fosse meio pessoal, que fosse pessoal. Que legal. E eu sempre me dei muito bem, assim, pessoalmente, estudando, eu como as coisas. Então, foi por isso que eu optei. Focou bastante em estudar coisas relacionadas ao mercado. Sim, coisas sim. Eu vi as coisas que no Santo não tava faltando, que era mais a questão de marketing. E então, eu estudei essa parte. E até foi engraçado que esse tempo a gente foi num podcast da escola, né? As coordenadoras nos chamaram pra ir lá. Ah, que massa. E daí eles chegaram a perguntar, o que vocês acham de faculdade e tal, né? Daí a gente ficou meio sem jeito, mas... Sim, dentro da escola. A gente mostrou o nosso lado, né? Que não existe só um caminho que seja a faculdade, seja um ensino... Existem várias formas, né? Importante tu continuar estudando, obtendo conhecimento, seja por livros, cursos, tu botar em prática, né? Com certeza. Tipo, não adianta você fazer uma faculdade e tu não botar em prática também. Foi interessante que eles nos convidaram 2 vezes na escola dar uma palestra também para os alunos sobre empreendedorismo, né? E nos convidaram para o podcast também da escola, que é algo assim para trazer essa diferença para os alunos, né? Tem o lado mais empreendedor, tem o lado mais do pessoal do estudo, mas a gente sempre diz que a gente nunca parou de estudar. A gente claro. E a gente sempre estava estudando alguma coisa, né? Mas não a faculdade em si. Eu fiz, mas acabei não terminando, mas a gente sempre estava... A gente também espera muito no exemplo de, tipo assim, normalmente quando um aluno vai bem academicamente, né, ele tem o seu mérito na escola, tipo, passou na URGS, por exemplo, ou tá fazendo doutorado, ele tem um mérito na escola. A gente espera que também o empreendedorismo tenha esse espaço, né, pra ser um motivador pros outros alunos, né. Pô, que massa. E daí, voltando pra tua pergunta ali, que daí eu comecei, então, com 13 anos ali, de início muito forçado, né? Meus pais forçavam bastante a trabalhar, então, cara, era uma obrigação, enquanto meus amigos estavam jogando, domingo, passava o sábado de noite jogando, e eu, não, domingo de manhã, 6 horas da manhã, tu tem que estar lá no mercado, tem que estar lá fazendo sacolinha, tem que estar lá separando pedido, então, começou forçado. E é algo que eu levo pra minha vida e sempre digo também que é isso, tipo, às vezes não necessariamente tu vai gostar do que tu, tipo... eu vou escolher uma profissão que eu gosto de fazer aquilo. Eu não gostava no início, mas aprendi a gostar. Então, eu aprendi a gostar, me apaixonei por supermercado. Hoje sou maníaco por supermercado. Mas no início era forçado, não era que eu pensava, meu Deus, vou ter um mercado, vou ter... Mas, sim, esse lado empreendedor, ver assim que tu pode fazer acontecer diferente, que tu tem que lida com pessoas, lida com diversos desafios no dia a dia, isso é algo que me motiva, né? Então, comecei forçado, fui pegando gosto, quando eu cheguei com 18 anos, daí que me formei na escola e tal, agora preciso decidir, né? E não, vou dar continuidade. Na época, meu pai estava pensando em vender o mercado, porque tinha muito desafio, atendia na calculadora, o não tinha inovação, né? Faturamento era no caderno, né? Anotava o faturamento, somando o dinheiro que entrava. E ele pensava, o mundo tá evoluindo e eu não tô evoluindo, né? E aí ele começou a cogitar vender, enquanto ainda estava em alta, né? Tô bem ainda, antes de dar ruim aqui, daqui para frente, vou pensar em vender. E aí eu falei, pai, eu vou dar continuidade, vamos tocar esse negócio. Daí ele criou essa esperança e a vontade de, então, não, vamos continuar com o mercado. Que legal. E aí desde lá estamos nessa, mas sempre foi, que nem tu perguntou também, é desafiador, né? É desafiador, tu tem ideias novas, tem a resistência de um pouco dos mais velhos, né? E a gente tem que entendendo que faz parte do processo, tem coisas que a gente tem que ir implementando devagarzinho.
teve muitas coisas que eu tive que implementar mostrando o resultado, sempre digo. Às vezes... Primeiro mostrar, né? Pra depois convencer. Tinha a ideia lá, mas, cara, me prova que isso aí dá certo, entendeu? Então, muita coisa eu tive que fazer por conta. Fiz uma loucura lá, que nós tínhamos acabado de reformar o mercado, botamos um monte de banca nova, né, de biscoito e tal. Meu pai tinha investido uma nota, né, cheguei pra ele e falei, mas não tá dando resultado isso aqui, pai, vamos trocar, botar uma outra banca de produtos naturais lá, que é o setor que a gente tem lá hoje. Daí o pai falou, mas tá louco, o dinheiro que a gente gastou, não tem como trocar isso aí. Não, fica tranquilo, vou bancar do meu dinheiro. Comprei 2 bancas novas, tinha investido 10 mil na época, botei mais 10 mil em 2 bancas novas, mais 30 mil reais para vir um pedido de São Paulo dos produtos. E aí, do meu dinheiro, e falei, pai, isso aí vai dar certo. Começou a dar resultado, começou a vir e tal, eles começaram a ver os clientes elogiando, pô, isso aí é muito legal, olha só, a diferenciação, fica muito mais barato, e tal. Aí daqui a pouco eles, pior que tu foi bem, filho. Então, assim... Vai dar aquele gostinho de satisfação, né? Eles são bastante assim, muitas vezes não tem às vezes um elogio antes, assim, né? Não, me prova aqui que daí tu recebe talvez um elogio, né? Então, mas enfim, é algo motivador, assim, de tu ter que fazer acontecer, né? Claro. Não, e a vida de quem empreende é muito assim, né, cara? Porque a gente não tem garantia de que as coisas vão dar certo. A gente tem que bancar as decisões e fazer dar certo, né? Sim. Ou às vezes ir adaptando e tudo mais. E o negócio de vocês, assim, eu acho que pelo que a gente acompanha, é um negócio que precisa de muita adaptação e inovação. Sim. Apesar de ter essa questão de qualidade, das frutas e tudo mais, essa questão mais tradicional, só isso talvez não seria suficiente para um negócio crescer, né, se manter tanto tempo. Vocês têm, eu não sei lá em Lajeado hoje, mas que Estrela que eu acompanho mais, né, vocês têm uma galera de funcionário ali, então tem a parte de padaria, tem a parte de açougue, tem um monte de gente, então, pra te manter uma estrutura dessa, precisa de várias adaptações, setores de crescimento, né.